Jovens cineastas mundo afora refletem e recriam a realidade que os cerca. Eles investigam, criticam e trazem à tona o que outros gostariam de manter em segredo. O Camarote 21 de hoje é sobre cinema de resistência. Sobre jovens cineastas que não fecham os olhos para o que precisa ser visto e mostrado. O moçambicano Inadelso Coça luta contra a negação do passado. De câmera em punho, ele quer promover uma nova consciência histórica em seu país. Eu sei que é loucura pensar que as imagens podem mudar as pessoas, mas eu acredito nisso, senão não faria o que faço. A americana Sabah Folayan denuncia o racismo que persiste nos Estados Unidos. Um governo nunca deveria se colocar contra a população, nem deveria tratar o próprio povo como inimigo. A relação do ser humano com o meio ambiente é tema central para Aloís de Léo, peruano criado no Brasil. Esquecemos de que viemos da natureza e retornaremos a ela. O cinegrafista Christopher Aoun, do Líbano, e o editor de imagens Konstantin Bock, da Alemanha, evidenciam a pobreza infantil. Se deparar com isso todos os dias no set faz você realmente querer fazer um filme desses, porque é algo que o mundo não enxerga ou não quer ver. O Camarote 21 especial está começando. Anualmente, o Berlinale Talents reúne jovens talentos da sétima arte durante o Festival de Cinema de Berlim, uma plataforma internacional de apoio e troca para cineastas em início de carreira. Cineastas como Inadelso Coça, natural de Maputo, capital de Moçambique. Uma guerra civil marca a história de seu país. No fim dos anos 70, pouco após a independência moçambicana, dois grupos políticos, Frelimo e Renamo, disputavam o poder. O conflito violento, que durou 16 anos, deixou centenas de milhares de mortos. Inadelso era uma criança. Nessa época, costumávamos passar o verão na casa de minha avó. Eu me lembro de acordar no meio da noite com o barulho de bombardeio e tiros por todos os lados. Lembro de perguntar o que era aquilo e ela responder que eram apenas fogos de artifício. And I asked my grandmother, "What is this noise?" And she said, "It's only fireworks." A Guerra Civil foi encerrada em 1992 com um tratado de paz, mas até hoje a ferida do conflito entre compatriotas é latente. Um trauma que é ignorado, silenciado e que Inadelso faz questão de debater. Como nos westerns americanos, fazia eu um duelo com o vilão. O tempo. Desafiava eu o tempo. Era preciso documentar os vestígios da guerra. Lembrar-me de como era este lugar. Curar esta ferida aberta. Este trauma de violência e de terror. Karingana, The Dead Tell No Tales, Os Mortos Não Contam Histórias, é um curta-metragem. Basicamente, é a história de um anti-herói que retorna à sua cidade natal em busca da própria memória. Ele volta para ouvir os relatos do Yamba, um velho contador de histórias, mas o encontra surdo e mudo e então se dá conta de que não há mais ninguém que possa lhe contar histórias. And then he realized he has no one else to tell him stories. O velho continua sentado no mesmo lugar, à espera deste dia. Yamba, o contador de histórias, agora não fala, não ouve. A guerra o tornou surdo e mudo. É uma metáfora sobre como os contadores de história vêm desaparecendo das sociedades africanas. Os contadores de histórias são quem passa a memória de geração em geração.
É uma tentativa de reviver a tradição de contar histórias ao redor da fogueira, algo que também está desaparecendo em Moçambique. De Moçambique para a floresta amazônica, este é o cenário da animação Caminho dos Gigantes, de Aloís de Léo. O cineasta nascido no Peru cresceu no Brasil e dedica seus filmes à natureza. Em Caminho dos Gigantes, ele aborda a relação do ser humano com o meio ambiente. O ponto de partida da animação é a imaginação. E eu acho que esse é um estímulo também para o público, quando você não tem uma imagem real na frente da câmera. Caminho dos Gigantes é sobre o ciclo da vida, sobre a percepção de vida e morte. O filme conta a história de Okira, uma menina indígena que precisa compreender e aceitar a morte do avô. O avô deve fazer um antigo ritual de passagem, tocar flauta e, ao som do instrumento, passar do mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Okira não aceita o fato e rouba a flauta para impedir que ele morra. A maioria dos meus filmes gira em torno da morte. E o motivo é que eu acho que não prestamos atenção à natureza, à Terra em si. A Terra tem um papel, ela é um personagem central em tudo que fazemos. É o lugar em que vivemos, o ar que respiramos. Mas eu não faço documentários. Queria mostrar isso de uma forma poética e apaixonada. No filme, Okira aprende a aceitar o ciclo da vida. A música tem um papel essencial e simbólico na história. Para criar as melodias envolventes, Aloís convidou o músico peruano Tito La Rosa. Ele é um curador de sons. Eu expliquei a ele a essência do filme e ele ficou muito comovido. Ele acabava de ter um filho aos 60 anos. Por isso se identificou com a figura do avô na história. Quando ele improvisou as melodias, tudo fluiu de forma muito orgânica. E para a tribo esta. O filme premiado foi exibido em cerca de 150 festivais mundo afora. Nós esquecemos que viemos da natureza e que vamos retornar a ela quando morrermos. Eu queria mostrar isso de forma poética, num cenário que nos aproximasse da natureza. Por isso escolhi uma tribo indígena vivendo sob uma árvore gigante. Para representar essa relação, a árvore cresce no lugar da pessoa que morre. Com a passagem e a transformação do avô, vida e morte se fundem em um ciclo harmônico da natureza. Já os temas da americana Sabá Folayan se concentram no aqui e agora. Fúria e resistência são a força motriz da cineasta. Criada em Los Angeles, Sabá cresceu aprendendo a sentir-se diferente, excluída por barreiras invisíveis.
Quando eu tinha 8 ou 9 anos, comecei a perceber os problemas que existem na sociedade americana. Ficava realmente confusa e curiosa, tentando entender por que todas as pessoas negras moravam em uma área da cidade e as brancas em outra. Por que eu via negros trabalhando em supermercados, mas não em bancos? Esse tipo de questionamento. Ferguson 2014. Manifestantes e policiais ficam frente a frente. Michael Brown foi assassinado. Ele tinha 18 anos e levou um tiro de um policial. He was 18 years old and he was gunned down by a police officer. I know you talk about this shit with your friends, family, all that. You say how you really feel around your friends and family. You ain't gotta protect her from us. We gotta protect her from you. Fui para as ruas e era um caos completo. A polícia tinha rifles imensos e estava atirando com balas de borracha, jogando gás lacrimogêneo e spray de pimenta. As pessoas protestavam e corriam e havia tanques. Gravar em meio ao conflito foi uma experiência definitiva para a cineasta. Ela se posiciona, toma partido. O documentário Whose Streets, Ruas de Quem, em tradução livre, retrata a visão de apenas um dos lados, mostrando também o poder da manifestação pacífica. Uma das cenas que não sai da minha cabeça é a da noite em que anunciaram que Darrell Eason não seria indiciado pela morte de Mike Brown Jr. Our investigation has been completed. The grand jury determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson on each of the 5 indictments. Àquela altura, ninguém mais tinha fé no sistema, mas como as pessoas iam reagir? Haveria protestos, manifestações pacíficas? Desde o primeiro dia de gravação, sabíamos que algo importante estava acontecendo e que não podíamos parar. Kenna, she was 6 when the movement first started. Day 1, she was with me. There were a lot of questions about why we were out there, and it was my opportunity to educate her on how things have never been right for Black folks in America, and this is just another example of that, and this is what we have to do. Sabá se aproxima das pessoas, entra no cotidiano delas e mostra o quão inseguras elas se sentem. O documentário estreou em 2017 no aclamado Festival de Sundance e encontrou grande ressonância nos Estados Unidos. I want her to think for herself, to resist and participate in democracy. That is your right, and that cannot be taken away from you. Como país, nós nunca nos responsabilizamos pelos horrores da nossa história. E o resultado disso é que essas ideologias permanecem latentes. E agora, com um presidente que simpatiza com essas ideias, elas estão vindo à tona. As pessoas que tiveram que construir suas vidas do nada, sem norte, ainda sofrem. Mas temos voz suficiente para falarmos por nós mesmas. Cafarnaum, da diretora libanesa Nadine Labaki, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2019. Um filme comovente sobre pobreza infantil e sobrevivência nas favelas do Líbano. Eles participaram da produção, o editor Constantin Bock e o cinegrafista Christopher Aoun. Os dois conversaram com o Camarote 21 durante o Berlinale Talents. Cafarnaum é um filme sobre crianças sem infância. Ele conta a história de Zain, de apenas 12 anos. عم بتنفذ صعوبة عارف ليه؟ لأنه طعنت واحد ابن كلب بالسكين. طعنت واحد بالسكين. إيه وابن كلب. كمان؟ مصر عليا؟ إيه بدون ضحك بالقاعة. شو هالقصة؟ شو هالدوشة اللي عملها؟ إعلام وصحافة وبعدت وراهم على السجن. عارف ليش أنت هون؟ إيه نعم. ليه؟ بدي اشتكي على أهلي. ليه بدك تشكي على أهلك؟ Um menino que não quer viver. Um drama nada distante da realidade no Líbano.
A produção de Cafarnaum contou com 3 anos de pesquisa in loco, um estudo que registrou o sofrimento diário das crianças do país. Me dei conta de que a realidade ia muito além da ficção que queríamos fazer. Todos tomamos consciência da importância de produzirmos essa história fictícia para dar visibilidade aos assuntos que precisam ser discutidos. Você vê as crianças de rua, famílias inteiras na beira da estrada, e você se acostuma a ignorá-las. Elas são tratadas como animais, ou como fantasmas, como se não existissem. No filme, Zayn é bastante próximo da irmã. Mas quando a menina menstrua pela primeira vez, ela é vendida ao proprietário da casa onde eles moram, trocada por algumas galinhas. Zayn, então, foge de casa e começa uma odisseia rumo ao desconhecido. Ele é acolhido por Rail, refugiada etíope que vive ilegalmente no país. Um novo lar, clandestino e vulnerável, sem papéis nem direitos. Mas o enredo em si nem é o mais marcante de Cafarnaum, e sim a forma como a diretora Nadine Labaki e o cinegrafista Christopher contam a história, com uma linguagem visual crua e direta. Construímos um suporte que me permitia segurar a câmera mais embaixo. Eu já segurava o equipamento na altura da cintura, mas a câmera tinha que ficar ainda mais baixa. Então, muitas vezes, precisei me ajoelhar. Em muitos enquadramentos, a câmera estava a poucos centímetros do chão. Para a diretora, era essencial contar a história da forma mais autêntica possível. Os atores recrutados na rua interpretaram a si mesmos, inclusive o jovem Zayn, que na vida real fugiu da Síria com a família. O roteiro do filme foi mudando conforme as gravações. A diretora Nadine quis que eu editasse o filme já no set, em paralelo às filmagens, para que ela pudesse ver o filme surgindo em tempo real. Ele foi gravado de forma cronológica. Assim, tínhamos liberdade de decidir dia a dia o que seria gravado no dia seguinte. Cafarnaum foi gravado em 6 meses, somando mais de 500 horas de material bruto. Ainda em 2018, o longa foi exibido no Festival de Cannes, recebendo o prêmio do júri. Em 2019, veio a indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A história do menino desprotegido que se vê ele mesmo na pele de protetor comoveu o público. É muito fácil culpar as pessoas. Difícil é entender por que elas agem da forma que agem, se perguntar qual o erro no sistema que faz com que elas tomem determinadas atitudes, como foram criadas e o que foi ensinado a elas. Esse questionamento foi fundamental para nós ao fazermos o filme. Não queríamos simplesmente apontar o dedo, culpar os pais dele, por exemplo. Queríamos que as pessoas entendessem que isso é parte de um problema maior e estrutural. Identificar e tornar evidentes as falhas no sistema. Um propósito que aparece também nos filmes de Nadelso Cossa. Não sou um cineasta político. Minha missão principal é contar uma história que me move. Mas claro que eu sei que meus filmes sempre estão de alguma forma relacionados a temas comuns como a memória coletiva, especificamente do meu país, Moçambique. Specifically about my country, Mozambique. Já o primeiro filme de Nadelso, Uma Memória em 3 Atos, falava de temas esquecidos da sociedade. No documentário, testemunhas oculares fazem relatos de um tempo em que não havia livros escolares. Foram à casa dele, a população, se calhar, nem são aqueles, são os familiares, nem são presos políticos. Então foram à casa dele logo. Mataram e disseram à mulher: ai de você se chorar, ai de você se usar a roupa de luto. A dir também. Ai se você chorar, ai se você usar a roupa de luto. Elements of our colonial history. Consegui resgatar alguns elementos da nossa história colonial que as pessoas tendem a enterrar e os coloquei em uma narrativa de filme. And bring them into
a story, a film. Nós só descobrimos que o meu pai era da PIDE através da revista Tempo, em 1974. Então as pessoas começam já a mandar parar. Você afinal não a xingar mundo, vive numa casa grande de madeira 5, afinal vosso pai matava pessoas. Uma Memória em 3 atos foi premiado em festivais por todo o mundo. Mas o maior sonho de Nadelso ainda não se tornou realidade. Eu fiz esse filme para o público moçambicano. E os moçambicanos ainda não o viram. Eu não tenho um cinema comercial para exibi-lo, mas eu quero muito que as pessoas vejam o filme e me digam o que elas acham. Para mim é muito importante mostrar o filme em meu país e estou trabalhando para isso. Eu vou fazer mesmo que tenha que ser ao ar livre em uma sessão alternativa. Make some underground screening. No Brasil, a batalha de Aloís de Léo é outra. Ele luta para encontrar financiamento para a próxima produção. Depois do curta-metragem Caminho dos Gigantes, agora o cineasta prepara o primeiro longa. A situação no Brasil é complicada. Temos um novo governo de extrema-direita e não sabemos bem o que está acontecendo. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. É um pouco como estar em um carro desgovernado. E uma das primeiras coisas que o novo presidente fez foi extinguir o Ministério da Cultura, entre outras instituições. Por sorte, a indústria cinematográfica é muito forte no Brasil. E eu não acho que ela vai acabar. Mesmo que eles tentem fazer isso, acredito que poderemos reverter a situação. Lutaremos por isso. Assim como Sabá Folayan nos Estados Unidos. A luta dela segue, reforçada pelo sucesso de Ruas de Quem. Em tempos de Trump, se torna cada vez mais urgente para ela discutir o tema sexismo. Eu comecei a perceber como mulheres e homens são tratados de forma diferente, como o nosso acesso às coisas é diferente. E todas essas histórias de assédio a mulheres, ver o quanto isso é comum, comecei a me dar conta de situações em que eu mesma havia me sentido extremamente desconfortável e ainda assim não sabia que eu deveria ter me defendido. Porque ninguém nunca me ensinou a colocar esses limites. Ninguém me disse que eu tinha o direito de me sentir incomodada. O próximo passo de Sabá será um filme de ficção, uma ideia que ela elaborou durante o Berlinale Talents deste ano. Vai ser um filme sobre uma mulher jovem que dá palestras motivacionais em pleno apocalipse. Tive essa ideia porque foi um pouco como eu me senti depois de gravar o Ruas de Quem. Eu viajei os Estados Unidos apresentando o filme em meio a essa era Trump. E tive que cavar fundo para encontrar esperança e possibilidades entre pessoas que se sentiam frustradas, assustadas e que estavam deprimidas com o cenário político. Isso me levou a pensar qual seria o extremo de uma situação dessas. No caso de Cafarnaum, Constantin e Christopher não levaram o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas o filme teve sucesso de qualquer maneira. Mudou a realidade, o que é melhor do que qualquer prêmio. Zain, o protagonista, foi atendido pela Agência das Nações Unidas para Refugiados. O programa de reassentamento transferiu o menino com a família para a Noruega. Zain está vivendo com os pais e os 3 irmãos em Hammerfest, no norte da Noruega. É incrível. Ele está indo para a escola pela primeira vez na vida e está aprendendo norueguês. Ele tem um passaporte. Quero dizer, essa é a primeira vez na vida que ele está registrado. Ele tem uma certidão de nascimento, algo que ele não tinha antes. Mudar o mundo com o cinema, uma missão ambiciosa que estes cineastas continuarão perseguindo. Eu não proponho respostas com meus filmes. Eu não estou tentando ensinar nada a ninguém. Eu só estou tentando ser corajosa o suficiente para mostrar às pessoas as perguntas que estou fazendo e as coisas com as quais estou lidando. Fazemos filmes porque queremos que eles encontrem ressonância entre as pessoas, seja qual for. Sempre é o momento certo para fazer animação. Animação é uma arte.
Eu acredito que, por uma hora, estamos no cinema assistindo a um filme que realmente importa. Ali, observamos um pedaço de verdade. Levamos essa verdade para casa e, no dia seguinte, refletiremos sobre ela. On tomorrow,